Eu espero que o seu dia esteja excelente e que o senhor, a senhora, esteja tendo uma ótima manhã. Sabe quem é que está bem irritadíssimo hoje? É o Alexandre de Moraes. O Alexandre está irritadíssimo com os rumores de que ele fez algum acordo com o Bolsonaro. Ele está deixando saber, interlocutores dele estão falando com setores diferentes da mídia, tanto a mídia de extrema-direita como a mídia de direita, que não teve acordo nenhum e que ele não vai recuar nenhum milímetro. Mais do que isso, o Alexandre de Moraes escalou o Temer teve que dar uma entrevista para o Globo, entrevista pequena, mas teve que dar uma entrevista dizendo, olha, o Alexandre de Moraes não fez acordo nenhum com o Bolsonaro. Gente, não tem acordo, ele está extremamente incomodado com a ação do Gabinete do Ódio, que diz até hoje que teve um acordo com o Bolsonaro. Eu estava vendo posts lá em Chernobyl, dos bolsonaristas, eles começaram a inventar que o Alexandre de Moraes fugiu do Brasil e que nas sessões do STF não é ele, que é outra pessoa. Eles estão completamente loucos. Começaram a inventar que o Alexandre de Moraes agora, ele, além de foragido do Brasil, ele não é mais ministro do STF e que as decisões dele já foram todas revertidas, mas que a mídia não fala porque a mídia está mentindo. A verdade é a seguinte, a verdade é que o Alexandre de Moraes não revertou nenhuma das decisões dele e que todos os bolsonaristas presos continuam presos e, inclusive, o Zé Trovão só não está preso até agora porque está faltando a assinatura de um juiz no México, porque senão estava preso o Zé Trovão e o Oswaldo Eustáquio também. A coisa vai ficar bem ruim para o Bolsonaro porque, segundo deixou vazar o Alexandre de Moraes, nas próximas semanas... nas próximas semanas. Espere as próximas semanas. Eu vou falar disso aqui já, mas antes, um segundinho. Se você é fora Bolsonaro, inscreva-se aqui no canal. Eu sou fora Bolsonaro. Você inscreva-se. Quando você se inscreve, o algoritmo do YouTube ele começa a entender que esse vídeo é um vídeo importante da plataforma que está bombando, porque as pessoas se inscrevem no canal de dentro do vídeo. Essa é a parte mais importante para o algoritmo do YouTube, é a inscrição. Não é a curtida, não é o comentário, é a inscrição. Quando você se inscreve, o YouTube começa a mostrar esse vídeo na página inicial do YouTube para mais gente que não é inscrita. Assim a gente consegue furar a bolha. Porque eu sei, e você com certeza sabe, que o Bolsonaro trabalha com base em fake news. Ele trabalha com base em enganar as pessoas. Então, vamos pra cima deles levando a verdade. Inscreva-se. É muito fácil se inscrever. Dentro do vídeo também tem aqui um logo do Plantão Brasil. Fica aqui, ou às vezes fica aqui. Clicando no logo vai aparecer o botão inscrever. Aqui em cima tem o botão inscreva-se aqui. Clica nele e você está ajudando a oposição ao desgoverno. No final do vídeo eu vou mostrar também um trecho do nosso carro de som denunciando os crimes do Bolsonaro lá no Rio Grande do Norte. Olha só, teve até gente que estava lá aplaudindo o carro de som. Ó, que legal. A gente está rodando em pelo menos 10 cidades todas as semanas, denunciando os crimes do Bolsonaro nas ruas, para a população ficar sabendo dos crimes dele. Olha, as pessoas estão lá, fazendo assim, ó, apoiando o carro de som, porque a gente está indo para cima deles. Quem quiser apoiar nossas ações, embaixo do vídeo tem o botão Seja Membro, ou no primeiro comentário deixa o Pix, deixa também o PicPay, e eu deixo as minhas outras redes sociais para você também se inscrever nelas. Quanto mais gente inscrita, como eu falei, maior a força da oposição a esses assassinos. Agora, vamos falar sobre o Alexandre de Moraes. E, também teve decisão do Dias Toffoli. O Dias Toffoli estava assim com o Bolsonaro, agora ele começou a descer além no Bolsonaro. O Alexandre de Moraes saiu na Cruzoé, aí depois saiu no Antagonista, que são do mesmo grupo, aí depois saiu no Globo, aí depois começou a sair em outros veículos de mídia, o quê? Que o Alexandre de Moraes, ele não recuou nenhum milímetro na conversa que ele teve com o Bolsonaro. Começou a sair assim, aí depois saiu lá na mídia de extrema-direita, depois saiu em outros veículos, que o Alexandre de Moraes está irritado com esses rumores. Ele se irritou. Quando pega o cara que se irrita, aí ferrou. Por quê? Porque os bolsonaristas começaram, a estratégia do Bolsonaro foi o seguinte, para ele não falar que recuou. Começaram a falar, olha, o Bolsonaro fez um acordão com o Alexandre de Moraes, os inquéritos serão todos extintos, o inquérito das fake news, dos atos antidemocráticos, o Roberto Jefferson, o Daniel Silveira, o Zé Trovão, todos eles serão soltos, tudo mais. Tá. Esses foram os primeiros rumores, as primeiras fake news que o Bolsonaro começou a soltar. Só que o tempo foi passando e o Bolsonaro, obviamente, não atacou o STF nem o TSE. Aí, o que aconteceu? O Bolsonaro começou a avançar nessas fake news. Começaram a falar que o Alexandre de Moraes já está preso. Eles chegam num nível, o nível de como os bolsonaristas são manipulados, de como eles acreditam em qualquer porcaria, eles engolem qualquer coisa que falam para ele. Eles chegaram no nível de acreditar que quem está lá no STF é um holograma do Alexandre de Moraes ou é um sósia dele porque o Alexandre de Moraes fugiu do Brasil. Esse é o nível em que chegaram os ministros do STF. Aí, saiu ontem a notícia de que o Barroso está na Rússia. O Barroso está na Rússia. Inclusive o STF, pela primeira vez em décadas, uma sessão do STF seria cancelada por falta de quórum. Sabe o que é falta de quórum? São 11 ministros do STF, no caso temos 10 porque o Bolsonaro indicou e não foi aprovado ainda, nem será provavelmente.
Mas o STF precisa de pelo menos 8 ministros para votar qualquer coisa. É o que acontece, o Barroso está na Rússia, o Cássio Nunes estava não sei onde, não sei qual outro ministro estava não sei onde, e o STF só tinha 7. Tiveram que chamar o Barroso lá na Rússia, às pressas, para ele poder votar, senão não ia ter sessão do STF na quinta-feira, só para você ter ideia de como estão as coisas. Aí, por conta disso, noticiou-se com um pouquinho mais de destaque que o Barroso está na Rússia, que na verdade isso não é notícia, não tem nem que ter destaque em lugar nenhum, não interessa, ele tá lá de férias por uma semana ou duas. O que importa é o seguinte: os bolsonaristas começaram a usar a notícia de que ele está na Rússia para dizer: ó, o Barroso fugiu do Brasil, o Bolsonaro conseguiu, ele prendeu, o Alexandre de Moraes já está preso, ou alguns dizem que está foragido, e o Barroso fugiu do Brasil. Olha o nível de loucura desse pessoal. Aí o que aconteceu? Essa semana, o TSE e o STF abriram nova investigação contra o Bolsonaro para ver quem financiou os atos de 7 de setembro. Eu falei isso aqui anteontem. Eu falei, ó, a primeira denúncia sobre isso saiu aqui no Plantão Brasil. Eu fiz lá no TikTok, no Twitter, aqui no YouTube eu mostrei um pouquinho, mas foram mais nas outras redes. Isso começou a se espalhar, chegou neles. Tanto é que no despacho, o corregedor Luiz Salomão citou, eu mostrei aqui a produção de bonés contra o Bolsonaro. Teve gente que falou, Thiago, pode ser um empresário com o próprio dinheiro. Não interessa, crime é crime. E eu vou te falar uma coisa, você não pode, num processo, você dizer, olha, eu não cometi o crime porque eu não sabia que era crime. Não, a lei é pública, não existe a desculpa de que eu não sabia que era crime. Crime é crime. Aí ele até citou, o corregedor, os bonés e tudo mais, ele falou, vídeos nas redes sociais mostram a confecção de bonés. O vídeo que nós aqui do Plantão Brasil mostramos. Ó. Então, parabéns para todo mundo que compartilhou. E por isso que eu falo, siga-me nas outras redes, que a gente faz oposição em todas as redes. Essa foi no TikTok. Aí, o que acontece? Essas duas investigações foram balas que o Alexandre de Moraes e o Barroso soltaram contra o Bolsonaro essa semana para tentar fazer esses rumores. Não foi para tentar fazer esses rumores, mas isso deveria ter feito esses rumores baixarem. Rumores de que o Alexandre de Moraes está foragido. Olha que coisa louca. Porque, quem está foragido não abre nova investigação contra o Bolsonaro. Nada, os bolsonaristas acham que isso tudo é fake news e que ele realmente está foragido. O Alexandre está por aqui, ele já prometeu que nas próximas semanas ele vai provar que ele não está foragido e que não teve acordo nenhum com o Bolsonaro. Eu vou te falar, quando o juiz quer provar alguma coisa para os criminosos, olha, a mão pesada da lei vai virar com tudo contra esses bandidos. Falavam que ele ia revogar a prisão do Zé Trovão e do Oswaldo Eustáquio. Não revogou de nenhum dos dois. Inclusive o Zé Trovão só não está preso porque falta a assinatura de um juiz do México para que a polícia mexicana possa pegá-lo. E aí tem um imbróglio no caso do Zé Trovão, que não se sabe se ele será extraditado ou deportado. Quando uma pessoa é extraditada, o processo de extradição demora muito, pode demorar meses. Um processo de extradição. E o que acontece é que ele está em prisão preventiva. A prisão preventiva não tem prazo, mas teoricamente não são meses de prisão preventiva. O Zé Trovão deve ficar preso um tempinho e depois ele vai solto com tornozeleira. Então o processo de extradição talvez demore mais até do que o tempo da prisão dele. O que o governo brasileiro, praticamente o governo brasileiro, a Polícia Federal do Brasil, está negociando com o governo mexicano, com o México, é o seguinte, se vocês podem prender, no caso o México pode prender o Zé Trovão e deportá-lo. Se ele for deportado do México, aí ele chega no Brasil e ele é preso pela Polícia Federal. Mas se ele for preso e iniciarem o processo de extradição, aí eu vou te falar, vai demorar um tempão, é capaz ele ser solto antes de ser extraditado, só para que você saiba. Então tá esse imbróglio, por isso que ele ainda não está preso. Para quem não sabe o motivo dele não estar preso, isso não é muito divulgado na mídia, até porque quem é Zé Trovão na fila do pão? Fiz rima. Mas esse é o motivo, se você tinha curiosidade. O Alexandre de Moraes vai para cima dos outros. Essa semana, a grande mídia, eles começaram a virar caça-cliques. Saiu no Metrópolis, de um jornalista lá, que inclusive é antipetista, para você ver o nível do cara. Saiu no Metrópolis, olha, Alexandre de Moraes libera Roberto Jefferson do uso de tornozeleira eletrônica. Você fala, meu Deus, como assim? O Alexandre de Moraes, aí todos os comentários dizendo, tá vendo o acordo, tá vendo o acordo. Aí você clica na notícia, você vai ver lá nas letras pequenas, o Roberto Jefferson tá no hospital, ele tem que fazer uma ressonância magnética. Ressonância magnética, você não pode usar relógio, não pode usar óculos, pulseira, não pode usar nada, você tem que estar sem nada. Inclusive, não pode usar a tornozeleira eletrônica. Para quem não sabe, a ressonância é aquela máquina que você entra dentro, que é grandona assim, parece um tubo, e se chama ressonância magnética porque tem ali ímãs dentro, então você não pode estar com nada que seja de ferro ou de metal, porque senão é um problemão. Além de quebrar a máquina que custa
milhões de dólares, ainda pode causar um problema para a pessoa. Só por isso, ele foi liberado por 2 horas de usar a tornozeleira eletrônica. A mídia fala, não pense que o Alexandre não vê esse tipo de coisa, que ele tem assessores exatamente para isso. Aí, mesma coisa, o Daniel Silveira, logo que ele foi preso, a Polícia Federal falou que ele pulou o muro da casa dele para tentar fugir. E que do lado de fora da casa dele tinha o quê? Agentes da Polícia Federal que eles fizeram o cerco para que caso ele tente fugir, pegassem. E pegaram. Aí o Daniel Silveira falou esses dias, eu não fugi porque o meu joelho está estourado. Realmente está estourado, mas os policiais falaram que mesmo com o joelho estourado, ele fugiu. E o Daniel Silveira estava com o joelho estourado na prisão. O médico da prisão fez exames nele e falou, olha, eu acho que você está com uma ruptura no joelho, um dos ossos está quebrado. Quebrado não, rachado, né? Trincado, não sei qual é o termo médico, enfim, não está quebrado, tá ali rachado. Precisa fazer uma ressonância magnética. Outro, aí a notícia que sai, Alexandre de Moraes libera Daniel Silveira da prisão. Não, ele foi para o hospital por 3 horas para fazer a ressonância. Só para isso, depois voltou para a cela. Voltou, já tá, tanto é que está enjaulado até agora. Só para você ter ideia, o Alexandre está por aqui. Na esteira disso, de que o Alexandre está por aqui, está prometendo novas prisões nas próximas semanas, e ó, eu estou adiantando isso aqui faz tempo, hein? E eu falei, no dia 9, depois do pedido de desculpas do Bolsonaro, eu falei, ninguém será solto nas próximas semanas. O Alexandre ele vai provar para as pessoas que não teve acordo. Isso é questão de honra para ele, tem que provar que não teve acordo. Ele começou a escalar o Temer agora para entrevista e tudo mais. Nisso, vem o Dias Toffoli, que era dos ministros do STF. Tem alguns que não odeiam o Bolsonaro. O Dias Toffoli é um deles. O Dias Toffoli era até amigo do Bolsonaro em 2019, estavam sempre juntos. Inclusive a indicação do Cássio Nunes para o STF, essa indicação veio após uma reunião que estava o Bolsonaro e o Cássio Nunes, onde? Na casa do Dias Toffoli. Estavam lá, um churrascão entre eles no meio da pandemia. Tá. O Dias Toffoli, ele proferiu a decisão que deixou a CPI fazer busca e apreensão na sede da Precisa. A Precisa é a empresa que intermediou a compra da Covaxin superfaturada. Empresa ligada ao Flávio Bolsonaro. O Flávio Bolsonaro é quem levou o dono da Precisa para o BNDES, vamos lembrar disso. A Precisa se recusou a fornecer documentos para a CPI da Covid. Então a CPI da Covid pediu busca e apreensão. A decisão do Dias Toffoli, veja bem, há decisões em que o juiz simplesmente fala, e eu sei porque eu leio algumas delas, o juiz simplesmente fala, olha, eu aqui estou deferindo a busca e apreensão, realmente eu vi aqui alguns indícios, tudo bem. O Dias Toffoli não se limitou a isso, não. Não. O Dias Toffoli desceu a lenha na Precisa, no governo Bolsonaro, no Ministério em todo mundo. Na decisão dele, ele podia simplesmente falar, ó, está deferido aqui pelo motivo tal, tal e tal. Não, ele falou, tem indício de crime, a empresa negociou na reunião por $10 essa vacina, de repente o preço mudou de 10 para $15, isso não é comum, porque dólar é uma moeda usada internacionalmente, então esse tipo de flutuação de 50% do preço não é comum e indica que pode haver corrupção. O governo Bolsonaro empenhou o dinheiro de maneira muito estranha, o dinheiro foi empenhado, quer dizer, tiraram 1,6 bilhão dos cofres públicos e colocaram separados para pagar. O governo Bolsonaro chegou a empenhar esse dinheiro de maneira estranha, de forma em tempo recorde. Esse dinheiro seria pago em paraísos fiscais. O Dias Toffoli, tudo aquilo que eu falo aqui nos vídeos sobre a CPI e que os senadores falam lá acusando o governo Bolsonaro, o Dias Toffoli falou. Eu falei, peraí, o Dias Toffoli era um ministro que até então, ele exatamente por ter essa proximidade com o Bolsonaro e também ter alguma proximidade com a esquerda, ele era um ministro que nas decisões dele ele era o mais sóbrio possível. Só que nessa, eu vou falar, eu leio muita decisão, inclusive do Dias Toffoli, nessa ele desceu a lenha. Alguma coisa mudou ali no STF e no dia 9, alguma coisa mudou muito grande na política brasileira que todos começaram a descer a lenha no Bolsonaro e o Bolsonaro não responde. Você consegue imaginar 3 semanas atrás, se o STF abre nova investigação contra o Bolsonaro, qual seria a reação dele? Ele ia xingar no cercadinho, ia falar um monte. Anteontem abriram nova investigação, o que o Bolsonaro falou? Nada. Ele foi no cercadinho brigar lá com um seguidor que é militar. Brigou lá com o militar, deu um esporro no próprio seguidor dele, que o rapaz perdeu um processo, o rapaz falava que era segundo tenente, mas a justiça falou que ele era soldado, uma coisa assim. E aí ele foi reclamar com o Bolsonaro falou, se a justiça julgou, eu vou fazer o quê?
Transitou em julgado seu processo, eu vou fazer o quê? Ah, eu não tenho superpoderes. É o mesmo Bolsonaro que 2 semanas atrás estava falando que eu vou tirar os ministros do STF, eu vou prender todo mundo, vamos fechar, Alexandre de Moraes, citou o nome do Alexandre. Daí, ó o recuo dele. Agora não, a justiça julgou, não posso fazer nada. Esse é o Bolsonaro. O pior é que no caso desse apoiador dele, ele pode fazer, porque é do exército, ele podia resolver internamente o problema do rapaz. Não quis. Ó, aqui, vou mostrar o carro de som lá em Nova Cruz. Tem um trecho, tem aqui outro trecho, ó. Bolsonaro é cego, fala mal de vacina e gasta o nosso dinheiro comprando cloroquina. Não ouve a ciência, não olha pro seu corpo. Um ano de pandemia e troca ministro de novo. Deus é a vida, Bolsonaro é a morte. Não compra as vacinas, deixa o povo pra própria sorte. Essa conta só aumenta e já pagamos muito caro por tanto despreparo. O Brasil já não aguenta. Então vamos deixar claro, com grito na garganta, fora Bolsonaro! Fora Bolsonaro, meu país quer crescer! Fora Bolsonaro, acabou pra você! Tá aqui um trecho lá em Nova Cruz, Rio Grande do Norte. Quem quiser apoiar, embaixo do vídeo aqui tem o botão Seja Membro. No primeiro comentário eu deixo o Pix, eu deixo também o PicPay e as outras redes sociais. Siga-me nas outras redes, é como eu falei, muita coisa que a gente faz de trabalho aqui de oposição é feito nas outras redes. Então siga lá também. Falou!